Olá, boa tarde. O trabalho infantil é uma dura realidade no país. São quase 2 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos nessa situação, de acordo com o IBGE. Eles são explorados principalmente em funções domésticas e no campo. A Justiça tem se mobilizado para reverter esse cenário. Uma das iniciativas é o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, lançado neste mês de férias pelo TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre este assunto e muito mais. Veja os destaques. Senador Randolfo Rodrigues apresenta ao Supremo queixa-crime contra Jair Bolsonaro por publicação feita pelo presidente na internet. O parlamentar pede, em caráter de urgência, que a postagem seja removida das redes sociais com aplicação de multa de R$10 mil em caso de descumprimento. Defensores públicos pedem à Justiça que o governo de São Paulo seja obrigado a vacinar todos os presos contra a Covid-19. Eles afirmam que o objetivo é evitar mais contaminações e mortes pela Covid-19 na população carcerária do estado. E ainda, o Ministério Público faz nova denúncia contra Dr. Jairinho por lesão corporal. O ex-vereador está preso pelo assassinato do enteado, o menino Henry, de apenas 4 anos. O senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. O senador acusa o presidente de difamação. Segundo o parlamentar, o presidente da República teria cometido crime quando divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando haver esforço de Randolfo Rodrigues para a importação das vacinas Covaxin e Sputnik V. Na postagem, o presidente diz que só após não terem conseguido o aval da Anvisa é que o senador e outros membros da CPI da pandemia no Congresso Nacional passaram a acusar o governo de corrupção nas negociações do imunizante indiano. Na queixa-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal, o parlamentar pede, em caráter de urgência, que a postagem seja removida das redes sociais com aplicação de multa de R$10 mil em caso de descumprimento. Randolfo Rodrigues pede ainda uma retratação por parte de Jair Bolsonaro e indenização por danos morais. Defensores públicos de São Paulo entraram com uma ação na Justiça contra o programa de vacinação executado pelo Estado. Eles querem que o governo estadual cumpra o Plano Nacional de Imunização e vacine todos os presos contra a Covid-19. A ação civil pública foi proposta por 24 defensores. Eles afirmam que o objetivo é evitar mais contaminações e mortes pela Covid-19 na população carcerária do estado, considerada vulnerável devido à superlotação e impossibilidade de fazer distanciamento social e pouco acesso à higiene. Os defensores dizem ainda que, apesar de os detentos serem prioritários, a imunização desse público no estado está em ritmo lento. Enquanto o governo está vacinando as pessoas com 35 anos, dos 80 mil presos que já poderiam ter sido imunizados por conta da idade, pouco mais de 18.100 detentos receberam a vacina. 74 presos já morreram por Covid-19 em São Paulo, 39 nos últimos 5 meses. A Defensoria pede também o pagamento de danos morais coletivos no valor de R$5 milhões em razão das mortes que poderiam ter sido evitadas se fosse cumprido o Plano Nacional de Imunização. O Partido Socialista Brasileiro apresentou ação à Justiça do Distrito Federal pedindo a suspensão da presença de torcedores em um jogo da Copa Libertadores no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. A disputa entre Flamengo e Defensa e Justiça, um time argentino, está marcada para hoje à noite, às 9h30 da noite. O PSB entrou com uma ação para que o decreto distrital que autorizou a presença de público no estádio Mané Garrincha seja suspenso. O governo do Distrito Federal foi o primeiro no Brasil a liberar a presença de torcida em jogos nesta época de pandemia. Para o PSB, a medida vem em um momento em que o DF registra 9.455 mortes por Covid e que os registros de vítimas cresceram 50%.
O governo do Distrito Federal alega que, ao liberar a presença de torcedores, estabeleceu várias regras, como venda de ingressos para apenas 25% da capacidade do estádio, ou seja, 18 mil torcedores. Todos vacinados e com teste de PCR negativo. É obrigatório o uso de máscaras e está proibida a entrada de mulheres grávidas e menores de 18 anos. Em caso de descumprimento dessas regras, a multa prevista é de R$100 mil para os organizadores e R$1.000 para o torcedor. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou mais uma denúncia contra o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior por estupro e violência doméstica contra a ex-namorada. Segundo o MP, doutor Jairinho, como é conhecido, drogou e praticou sem consentimento da vítima atos sexuais em outubro de 2015. E no ano seguinte, ele teria fraturado o pé da mulher durante uma briga. Bom, doutor Jairinho é investigado em pelo menos 4 casos de lesão corporal e está preso pelo assassinato do enteado, o menino Henri Borel, de apenas 4 anos, em março deste ano. A acusação é de homicídio triplamente qualificado. A mãe de Henri Borel, a Monique Medeiros, também é investigada pelo envolvimento na morte da criança. Nesta terça-feira, a Justiça do Rio de Janeiro negou os pedidos de relaxamento das prisões feitos pelos advogados dos 2 acusados. O suposto líder de uma facção de tráfico internacional de drogas na região norte do país vai continuar preso até o julgamento da apelação. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os detalhes você confere na reportagem. O homem apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte é acusado de integrar organização criminosa, financiar o tráfico de drogas e promover lavagem de capitais. A prisão foi determinada no âmbito da Operação La Muralha, deflagrada para investigar o tráfico internacional de drogas na fronteira da Amazônia. Segundo o Ministério Público Federal, as investigações mostraram que o grupo era responsável por comandar, quase com exclusividade, o tráfico internacional de drogas no estado. O homem foi condenado a 28 anos de reclusão e a defesa alegou constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para julgamento da apelação, interposta há mais de 545 dias, e requereu liminarmente e no mérito que o acusado aguardasse em liberdade o julgamento do recurso. Mas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido por não haver flagrante ilegalidade que justifique o deferimento da liminar em regime de plantão. Ele destacou ainda que, conforme a jurisprudência do tribunal, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. O ministro pontuou ainda que o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e que a análise do caso deve ser feita pela 5ª turma, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Assim, foi determinada a solicitação de informações ao Tribunal de Origem e a abertura de vista ao Ministério Público Federal para parecer. O desembargador federal Marcelo Granado, do TRF da 2ª Região, negou o pedido de liminar em habeas corpus a Elaine Lessa, presa há 3 dias por tráfico internacional de armas. Elaine é esposa do policial reformado Rony Lessa, que é suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. A defesa sustentou que a prisão teria sido decretada com base em fatos ocorridos há mais de 4 anos. A denúncia contra ela foi apresentada pelo Ministério Público Federal, em um processo que também apura o envolvimento de Rony Lessa no esquema de tráfico de armamentos. O magistrado considerou que não houve ilegalidade na prisão. Também destacou a gravidade dos fatos apontados na denúncia, assim como os indícios de que Elaine e Rony Lessa estariam obstruindo a investigação em curso na Justiça Estadual sobre a organização criminosa que os 2 integrariam. O mérito do pedido de habeas corpus ainda será julgado pela 2ª turma do tribunal. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre o programa do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para combater o trabalho infantil e estimular a aprendizagem. Os detalhes, daqui a pouco, voltamos já já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito,
à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. Julho é um mês marcado por férias escolares, mas a maioria das crianças brasileiras continua estudando de casa por causa da pandemia da Covid-19. E com a rotina diferente, a preocupação é que nenhum jovem seja exposto ao trabalho infantil. Exemplo disso ocorre no Ceará. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região tem inovado na forma de se comunicar com esse público. Veja na reportagem especial de Evne Araújo. Nada como um desenho animado para entreter e educar. Um garoto e seu irmão faziam piruetas entre os carros no sinal. Para Lauro, aquela brincadeira não parecia normal. Com tanto espaço legal para brincar, o que essas crianças fazem nesse lugar? Em Lauro e os Palhacinhos do Sinal, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, transformou em vídeo a história que explica de forma didática por que o trabalho infantil precisa ser combatido. Não é para menos. Segundo o IBGE, há no Brasil quase 2 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Desses, quase metade estava em ocupações consideradas como as piores formas de exploração, como o trabalho doméstico e no campo. No vídeo, o personagem principal, Lauro, faz questionamentos aos pais que, de forma simples e sensível, mostram como toda a sociedade pode lutar para garantir o direito a uma infância saudável e sem violações. A ideia é que o material possa ser utilizado em projetos de educação. Criança não pode ser deixada ao relento, nem deve se arriscar para garantir o seu sustento. Lauro e os Palhacinhos do Sinal também ganhou uma versão em áudio, no podcast Gotas de Odisseias, um projeto também realizado pelo TRT7. A narração da história pode ser acessada pelas principais plataformas de conteúdo musical. E para continuar falando sobre esse assunto, sobre essa campanha belíssima, eu converso agora ao vivo pela internet com a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a doutora Carla Iassi. Oi, doutora Carla, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Bom, essa campanha é linda e muito didática, né? Consegue chamar a atenção e mostrar o problema, porque há um senso comum de que o trabalho infantil ele se concentra mais na zona rural. Não é nada disso, a gente vê na realidade, a campanha ilustra muito bem a situação ali do trânsito, né? Mas o trabalho infantil, para a gente começar a entender esse assunto, é um problema mais sério e preocupante, mais alarmante do que parece. Inclusive, com relação aos números divulgados, como nós temos uma situação de subnotificação, de não termos campanhas e não termos denúncias recorrentes, esse número pode ser até maior. Então, a preocupação de toda a sociedade com as crianças e adolescentes nessa situação deve ser sempre uma constante e um trabalho permanente para erradicar essa situação. Quer dizer, nós estamos falando aqui de 2 milhões em média, né? Isso sem falar na subnotificação. Então, 2 milhões entre 5 e 17 anos é o retrato que nós temos aí de crianças que estariam nessa situação de trabalho infantil. Bom, a senhora participou ativamente para a elaboração dessa campanha. O que é necessário hoje chamar a atenção da sociedade? São situações como essa que vimos no trânsito, no nosso dia a dia? Dentro das casas, nas casas dos vizinhos, próximos da gente. Essa campanha do TRT, em parceria com o governo do estado, através do programa Mais Infância, também busca conscientizar através do apoio dos professores. Então, os professores receberam esse material, foram treinados a trabalhar tanto livro, vídeo, podcast, para que eles usem todo esse acesso na conscientização da população, para que todas essas situações, que inclusive a gente teve um agravamento nesse período da pandemia, depois de 2 décadas de redução de números do trabalho infantil, nós tivemos um infeliz aumento. Nesse sentido, nós unimos forças com a rede estadual de ensino nessa campanha. Onde o trabalho infantil é mais comum, doutora? Há um recorte em linhas gerais? Nós temos muitas situações de trabalho infantil na agricultura, mas também temos nos serviços,
temos no apoio a eventos, no comércio, trabalho infantil doméstico. E como é que isso afeta a sociedade? Porque acaba que envolve todo um sistema, uma cadeia, envolve a todos nós. E por isso que essa campanha é tão importante também, né? Para trazer a sociedade para esse engajamento e conscientização. O trabalho infantil prejudica as crianças, tanto no desenvolvimento físico, quanto educacional, psicológico. Então, a criança, ela perde tempo de estudo, ela vai mal na escola, ela perde oportunidades de trabalho, ela fica suscetível a situações de depressão, ela não consegue denunciar, e, além disso, ela também pode sofrer acidente de trabalho, porque nós não temos equipamentos de proteção individual, por exemplo, para crianças. Doutora, e é importante também o envolvimento e a atuação de todos os atores envolvidos, né? A gente está tentando aqui chamar a atenção da sociedade, o Poder Judiciário fazendo a sua parte, agora o Poder Público também tem que ter uma atuação bem firme e potente para a gente poder mudar os números hoje no Brasil, né? É importante que nós cobremos também do Poder Público políticas públicas de proteção ao emprego, de garantir o trabalho decente na agricultura, o trabalho decente dos pais, para que as crianças não tenham que assumir solidariedade em razão da dificuldade financeira da família, que as crianças não tenham que se sacrificar. Então, é importante proteger o emprego em todas as circunstâncias, não só das crianças, de tirar as crianças, mas também de garantir para os pais, garantir escola para as crianças em tempo integral, que é uma maneira de tirá-los dessa situação de trabalho nas ruas. É assim que a gente vai garantir terminar esse ciclo da pobreza, porque a criança que não tem oportunidade de estudar, ela se torna um adulto sem oportunidades profissionais, e vai acontecer o mesmo com os seus filhos, não por opção, mas porque eles não conseguem sair desse ciclo. Com certeza, a gente precisa barrar isso, quebrar esse ciclo, né? Muito obrigada pela sua participação, parabéns pela campanha de vocês, sucesso, viu? Boa tarde para a senhora, até a próxima. Obrigada, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, para garantir maior integração e eficiência, a Justiça em Mato Grosso cria um espaço para concentrar varas de violência doméstica. Os detalhes daqui a pouco, voltamos em instante. A Constituição Federal, nossa Carta Cidadã, foi uma conquista do povo brasileiro após uma série de lutas. Sua elaboração foi essencial para a organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Agora, é preciso pôr em prática suas normas programáticas, norteando as ações políticas do Estado, a fim de atender às necessidades e os anseios do povo brasileiro. Uma usina em Minas Gerais não vai ter de reconhecer vínculo empregatício com mais de 1.400 trabalhadores. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A usina Cerradão, em Frutal, Minas Gerais, foi autuada em 2011 por manter 1.417 trabalhadores rurais arregimentados por meio de um condomínio agrícola sem vínculo de emprego. Desde então, vem tentando anular a multa e provar que não há como responder pelas obrigações do condomínio, que mantém vínculo empregatício com os trabalhadores. No Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, foi reconhecida a infração contra a usina. Para o TRT, a Cerradão manteve sob subordinação e controle os 1.417 trabalhadores que prestavam serviços indiretamente por intermédio de condomínio de empregadores rurais no plantio de cana-de-açúcar. Ainda na decisão, o Tribunal Regional disse não haver dúvidas da ingerência da empresa no processo produtivo do prestador de serviços, consistente no controle de qualidade técnica da produção. Por fim, afirmou que a usina Cerradão se enquadra como empregadora em razão da contratação de outra empresa para o fornecimento de matéria-prima, praticamente de forma exclusiva, beneficiando-se diretamente da prestação de serviços. A usina recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do caso na quarta turma, ministro Caputo Bastos, não houve ingerência da Cerradão no processo produtivo do condomínio agrícola, capaz de caracterizar o vínculo de emprego. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que é ilícita a terceirização
ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Entendeu a Igreja Corte Regional estar-se diante de típica terceirização ilícita. E tal decisão destoa todos os sentidos do entendimento do Supremo Tribunal Federal e da súmula 331, no seu inciso 1º, pelo que conheço e provejo o apelo. Dessa forma, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou por unanimidade a condenação da usina Cerradão para reconhecer o vínculo de emprego com os trabalhadores rurais. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade do município de Porto Alegre pelo recolhimento da parcela de 10% do valor da contratação de artistas e técnicos estrangeiros. A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do estado do Rio Grande do Sul. Na ação, o sindicato afirmou que em 2007 deixou de receber as contribuições de 10% do valor da contratação de artistas e técnicos estrangeiros contratados para se apresentarem no Porto Alegre em Cena, evento de artes cênicas realizado pela Prefeitura de Porto Alegre em escolas, teatros e espaços públicos da capital gaúcha. De acordo com o artigo 25 da Lei 6.533 de 1978, que regulamenta as profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões, a contratação de profissionais estrangeiros que moram no exterior exige o recolhimento prévio do equivalente a 10% do valor total do ajuste em nome do sindicato da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul entendeu que, com base na lei municipal que instituiu o evento, o município é responsável pelas despesas decorrentes do projeto e, portanto, assume também a responsabilidade do repasse da contribuição. No recurso de revista ao TST, o município sustentou que os espetáculos não foram contratados diretamente por ele, mas por empresa responsável por operacionalizar o evento. O relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, assinalou que, em casos semelhantes, o TST firmou o entendimento de que a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é do contratante, independentemente do prazo de duração do contrato ou da forma de remuneração acordada. Com base nas informações contidas no processo, o relator concluiu que o município não foi o responsável direto pela contratação dos artistas estrangeiros e que, portanto, cabe à produtora o recolhimento da parcela de 10%. A decisão foi unânime. O Fórum de Cuiabá, em Mato Grosso, criou um novo espaço que vai reunir as varas de violência doméstica. O ambiente vai permitir maior integração e eficiência. O combate aos crimes de feminicídio e violência contra a mulher acaba de receber uma melhoria importante para o acolhimento das vítimas no Fórum de Cuiabá. A partir de agora, os 4 gabinetes dos magistrados e magistradas das 1ª e 2ª varas especializadas de violência doméstica e familiar estão reunidos em um mesmo espaço, facilitando a integração das 2 varas e de suas respectivas secretarias para uma resposta mais rápida e eficiente da justiça aos crimes que afligem o gênero feminino. Graças ao esforço comum e o empenho de vários juízes, a abdicação deles, daqueles que deixaram um gabinete confortável e ceder o espaço para que nós pudéssemos trazer e unificar essas varas. Nós temos uma sala de acolhimento a essas mulheres e nós iremos agora intensificar essa campanha para que essas mulheres entendam de uma vez por todas que o judiciário está com ela e que ela precisa quebrar esse ciclo. Isso significa economia de tempo, recursos públicos e ainda atende a recomendações do CNJ. Veio bem a calhar isso para operacionalizar o trabalho, para trazer mais coesão, mais união e ficou mais organizado com o espaço físico dessa forma, né? Todos ganham. Não somente o jurisdicionado, sobretudo a mulher que é vítima de violência doméstica, que agora vai ter um ambiente unificado, não precisa ficar transitando pelo fórum, e isso também proporcionará um ganho para os magistrados que hoje poderão se reunir, debater assuntos relacionados à matéria que jurisdicionam de forma bem mais facilitada. Então, em primeiro lugar, ela possibilita uma maior eficiência no serviço.
E, em segundo lugar, ela permite que a mulher vítima que chegue no fórum, ela seja acolhida de uma forma muito mais intensa. E assim nós terminamos mais esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã, eu te espero. Tchau, tchau.